Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 7 de março de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. O futuro do varejo é agora. FBV 2026, de 20 a 22 de maio. Ingressos antecipados em feirabrasileiradovarejo.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar a respeito do planejamento para a guerra desencadeada no Irã. As justificativas do presidente Donald Trump para deflagrar a guerra. Os 4 anos da guerra da Ucrânia. O que foi o Império Persa que antecedeu ao Irã? Podem os ayatolás afundar um porta-aviões dos Estados Unidos? E os mais recentes lances da guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã. A ação militar desencadeada por Estados Unidos e Israel no último sábado contra o Irã obedeceu a um minucioso planejamento e a uma hora específica para ser desencadeado. Ian Alves, da BBC Brasil, nos dá os detalhes de como tudo isso aconteceu. As semanas que antecederam os ataques foram de ameaças e negociações fracassadas entre Estados Unidos e Irã envolvendo o programa nuclear iraniano. Já existia uma expectativa de que alguma coisa pudesse acontecer. Tanto que, na sexta-feira, um dia antes do início da operação, um colega da BBC perguntou a Trump se ele estava perto de autorizar os ataques, mas o presidente americano despistou. How close are you to making a decision on strikes? I'd rather not tell you. Um jornalista perguntou: quão perto o senhor está de atacar o Irã? Trump respondeu: prefiro não dizer. Você teria o maior furo da história do jornalismo. You would have the greatest scoop in history, right? You know? O fato é que os serviços de inteligência tinham descoberto que Khamenei estaria num complexo no centro de Teherã na manhã de sábado. Os agentes também sabiam a localização de outros nomes importantes das Forças Armadas e da inteligência iraniana, que estariam reunidas nesse mesmo dia. E os Estados Unidos e Israel tinham todos esses detalhes porque estavam há meses monitorando de perto os passos do líder supremo do Irã. Segundo relatos, a inteligência israelense usou sistemas de telecomunicação e de telefonia móvel para saber como eles se movimentavam. Isso inclui também o rastreamento de guarda-costas que cuidam de funcionários importantes do regime. Ao longo do tempo, esse rastreamento permite construir um padrão de vida para entender a rotina dessas pessoas e identificar momentos de vulnerabilidade para fazer um possível ataque. E o Irã já sabia que Khamenei estava na mira dos inimigos, mas mesmo assim não foi capaz de identificar e neutralizar as próprias vulnerabilidades, o que, segundo especialistas, sugere uma falha profunda no sistema de segurança e inteligência do país. Esses acontecimentos recentes também podem mostrar a capacidade de
Israel e dos Estados Unidos de se adaptarem para encontrar novas formas de rastrear seus alvos. O jornal New York Times revelou que a informação sobre o paradeiro de Khamenei veio da CIA, a agência de inteligência americana, e foi repassada a Israel, que fez o ataque. Aliás, existem indícios de que os dois países estejam dividindo o trabalho. Israel teria priorizado os ataques contra alvos da liderança do Irã, enquanto os Estados Unidos teriam focado em alvos militares. Todos esses ataques foram feitos a partir de aeronaves com capacidade de disparar mísseis de longo alcance. Os caças israelenses podem levar cerca de 2 horas para chegar a Teherã, mas não está claro de que distância eles são capazes de disparar essas munições. Os jatos de Israel teriam usado 30 bombas para atacar o complexo onde o líder supremo estava. Isso aconteceu por volta das 9h40 da manhã no horário local. Essa quantidade de bombas foi necessária porque é possível que o líder supremo estivesse num bunker subterrâneo, debaixo do complexo, para garantir uma maior proteção. Então, o ataque só teria o resultado esperado se fossem usadas várias munições e ao mesmo tempo. Outros prédios de Teherã também foram atingidos. Foi o caso do gabinete do presidente do país, que depois divulgou um comunicado para confirmar que estava em segurança. Logo depois da primeira onda de ataques, o Irã confirmou a morte de 3 funcionários do alto escalão: o secretário do Conselho de Defesa, o ministro de Defesa e o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica. Mas a morte do líder supremo, Ali Khamenei, levou algumas horas para ser confirmada. O Irã já estava preparado para a possibilidade da morte do Ayatollah, com relatos de que planos para a sucessão não só de Khamenei, mas de vários outros funcionários importantes já estavam prontos. Com isso, ainda não dá para saber qual será o verdadeiro impacto da morte do líder supremo nos próximos capítulos desse conflito. Vale lembrar que, como eu disse, os ataques ao Irã aconteceram depois de semanas de negociações com os Estados Unidos. Havia uma tentativa de fechar um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Durante um pronunciamento no sábado, Trump disse que o Irã, entre aspas, tentou reconstruir seu programa nuclear e continua desenvolvendo mísseis de longo alcance. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be... Nós vamos destruir os mísseis deles. Vamos reduzir a pó com toda a indústria. Ela será totalmente destruída de novo. Nós vamos aniquilar a marinha deles. We're going to annihilate their navy. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que um regime terrorista assassino não deve possuir armas nucleares que lhe permitam ameaçar toda a humanidade. כוחותינו שם, טייסי העולם החופשי, כולם באים לעזרתכם. Nossas forças estão lá. Pilotos do mundo livre. Todos estão vindo em seu auxílio. A ajuda chegou. E eu acredito que o dia está próximo em que Israel estará livre do Irã. Todos darão as mãos em prol da segurança e da paz, em prol do progresso e da prosperidade. לטובת הביטחון והשלום, לטובת הקדמה והשגשוג. Durante décadas, o Irã tem insistido que todo o seu desenvolvimento nuclear tem fins civis, como energia, medicina e agricultura. Depois do ataque, o Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que, embora o Irã estivesse ciente das intenções dos Estados Unidos e de Israel de realizar ataques, participou das negociações com Washington e que os ataques ocorreram enquanto o Irã e os Estados Unidos estavam em meio a um processo diplomático. Já o presidente, Massoud Pezeshkian, diz que as forças armadas do país vão deixar os inimigos sem esperança. Os Estados Unidos e Israel devem saber que isso lhes trará vergonha. E nossa querida nação, que hoje lamenta a morte deste grande mártir, com sua presença e participação nas mesquitas e nas ruas, deve unir forças e frustrar os planos malignos dos inimigos. Para Jeremy Bowen, editor do BBC com ampla experiência no Oriente Médio, Israel e Estados Unidos calcularam que o regime do Irã está vulnerável por uma série de fatores, com uma grave crise econômica, as consequências da repressão brutal a manifestantes no início desse ano e defesas ainda enfraquecidas depois dos ataques sofridos em junho do ano passado. E segundo Bowen, os líderes americano e israelense concluíram que essa era uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada. E a oportunidade, de fato, não foi desperdiçada. E a ação continuou ao longo da semana, com a exterminação da maior parte das grandes lideranças dos ayatollahs. A seguir, as justificativas de Trump para o ataque.
O que surpreendeu no ataque dos Estados Unidos de Israel ao Irã no sábado que passou foi justamente o fato dele ter acontecido entre negociações dos Estados Unidos com o Irã. Na quinta-feira, 26, estiveram reunidos em Genebra, sob a mediação de Oman, os representantes dos Estados Unidos, o genro de Trump, Jared Kushner, e o Steve Witkoff, negociador dos Estados Unidos para o Oriente Médio, mais o ministro de Relações do Irã, Areng. Ao final da reunião, foi dito que aconteceram avanços e marcaram um novo encontro, que seria para esta quinta-feira, dia 5, em Viena. Daí a surpresa pelo ataque ter acontecido. Ao receber na Casa Branca o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, Trump explicou o porquê do ataque. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca nesta terça-feira o chanceler alemão Friedrich Merz. No Salão Oval, o republicano conversou com repórteres sobre a guerra no Oriente Médio e falou o que levou Washington a atacar o Irã. Estávamos tendo negociações com esses lunáticos. E, na minha opinião, eles iam atacar primeiro. Eles iam atacar se não fizéssemos nada. Eles iam atacar primeiro. Eu senti isso fortemente. E nós temos grandes negociadores, grandes pessoas. Pessoas que fazem isso com muito sucesso, que fizeram isso a vida inteira, com muito sucesso. E com base no rumo que a negociação estava tomando, acho que eles iam atacar primeiro, e eu não queria que isso acontecesse. Então, se é que algo aconteceu, talvez eu tenha forçado a mão de Israel. Segundo o presidente americano, a Marinha, a Força Aérea e os sistemas de detecção aérea do Irã foram destruídos nos ataques lançados por Washington e Israel. O republicano ainda disse estar irritado com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer porque Londres, que não participa da ofensiva contra Teherã, levou dias para autorizar o uso de suas bases pelos Estados Unidos para as operações contra a República Islâmica. Uma das consequências previsíveis do conflito era o fechamento do Estreito de Hormuz, passagem estratégica por onde sai a grande produção de petróleo dos países do Golfo Pérsico, que os árabes insistem em chamar de Golfo Arábico. E ali estão o próprio Irã, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita, além de Omã, cuja situação geográfica já é da saída do Estreito de Hormuz. Os reflexos logo foram sentidos no mercado internacional, especialmente o do petróleo. Mas Donald Trump prometeu usar a Marinha norte-americana para desobstruir a passagem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, se necessário, a Marinha americana vai escoltar os petroleiros através do Estreito de Hormuz, uma rota vital para o transporte de petróleo e gás. A fala do presidente republicano ocorre após advertências da Guarda Revolucionária iraniana de que a passagem não é segura. O magnata acrescentou em sua rede social Truth Social que, aconteça o que acontecer, os Estados Unidos vão garantir o livre fluxo de energia para o mundo. O Estreito de Hormuz liga o Golfo ao Oceano Índico e está situado entre o Irã e o enclave de Musandam, em Omã. A passagem por onde transita 20% do petróleo e do gás natural liquefeito, que é consumido no mundo, está fechada ao tráfego e as principais empresas de navegação suspenderam suas rotas. Com o estreito intransitável e infraestruturas energéticas afetadas, os preços do petróleo voltaram a subir. Em meio à intensificação da guerra e o elevado custo da mesma, especialmente diante do alto preço dos equipamentos usados, o presidente Donald Trump resolveu reunir na Casa Branca nesta sexta-feira os fabricantes de armas. O presidente americano tem reclamado que não estava satisfeito com o estoque do armamento de ponta dos Estados Unidos. Segundo o funcionário da Casa Branca citado pela Folha de São Paulo, Trump tem reiterado que fabricantes de armas contratados precisam produzir dentro do prazo e do cronograma e priorizar os interesses da segurança nacional da América. Por isso, o presidente enfatizou esta posição durante o encontro com as empresas responsáveis pelos armamentos dos homens e mulheres norte-americanos, que, segundo ele, querem manter a nossa nação forte.
A reunião foi marcada após, na madrugada de terça-feira, Trump ter afirmado que o estoque dos armamentos de ponta está em um nível bom, mas que os Estados Unidos ainda não chegaram aonde queremos, como ele disse. Muitas armas de alta qualidade adicionais estão armazenadas em países vizinhos. O republicano colocou a culpa, mais uma vez, na gestão de Joe Biden e afirmou que o ex-presidente gastou todo o nosso dinheiro dando tudo para Volodymyr Zelensky da Ucrânia. E por falar em Ucrânia, vale lembrar que esta guerra continua. A seguir, os 4 anos da guerra na Ucrânia. Apesar de todas as atenções do mundo estarem voltadas hoje, basicamente, pela guerra que envolve Estados Unidos e Israel contra o Irã, não podemos esquecer que a outra guerra que acontece entre Rússia e Ucrânia completou no último dia 24, 4 anos. Era um dos temas do nosso programa do sábado passado, mas em função dos acontecimentos repentinos lá no Oriente Médio, deixamos de lado. Hoje, volto a abordar essa questão pela sua importância. A operação militar especial, desfechada por Vladimir Putin contra a Ucrânia, destinada a durar de 10 a 15 dias e resultar na destituição do presidente Volodymyr Zelensky e a colocação no poder de um títere de Moscou, completou 4 anos e sem perspectiva de terminar, apesar de todo o desgaste para ambos os lados. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Análises Razumkov e Kiev Security Forum indica que apenas 17% dos ucranianos acreditam que esta guerra vai acabar este ano. O mesmo estudo revela que 3 de 4 ucranianos acreditam que se a Ucrânia aceitar a cessão de territórios em troca da paz, a Rússia não irá parar por aí e voltará a atacar mais adiante para tomar mais áreas. A convicção dos ucranianos está baseada em fatos recentes. Em 2014, após a invasão russa da Crimeia, foi firmado um acordo para fim de hostilidades. Porém, em 2022, a Rússia voltou a atacar a Ucrânia com vistas a tomar as 4 províncias do leste que formam a região do Donbass: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporísia, e anexá-las ao seu território junto com a Crimeia, que havia tomado em 2014. Hoje a Rússia ocupa a maior parte dessas províncias, totalizando cerca de 20% do território ucraniano. Para terminar a guerra, Putin quer que a Ucrânia entregue a totalidade da área, mesmo com as partes que não tomou. E o que é mais grave, e que dá razão para as preocupações futuras dos ucranianos, não aceita a presença de uma força internacional de paz naquela região. Uma força que seria formada por contingentes da Alemanha, França, Reino Unido e outros países europeus. Hoje, o maior problema para a Ucrânia é o abandono a que foi relegada pelos Estados Unidos. O presidente Trump insiste num acordo para pôr fim à guerra, mas que resulta justamente naquela entrega dos territórios por parte da Ucrânia. No entanto, o grande respaldo que Kiev segue tendo é da Europa. Os europeus entendem que estão jogando neste momento com o seu futuro geográfico, político e econômico. E neste caso, o temor não é só com os avanços de Vladimir Putin, mas também de Donald Trump. Vide a questão da Groenlândia e das tarifas. O interesse dos europeus
é trazer a Ucrânia, se não para a OTAN, que foi a razão alegada por Putin para a invasão, pelo menos para a União Europeia. A Europa não tem outra opção que não seja apoiar a Ucrânia, ressalta Orysia Litsievich, analista do Centro de Pensamento da Chatham House, sediada em Londres. Se ela, porque se trata de uma ameaça existencial para a Europa. E justo no dia em que assinalava o 4º ano da guerra, a Europa marcou a sua presença em Kiev. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou a Kiev nesta terça-feira, dia em que são completos 4 anos de invasão russa à Ucrânia. Na internet, a alemã afirmou estar na capital ucraniana para enviar uma mensagem clara. Não cederemos até que a paz seja restabelecida, paz nos termos da Ucrânia. Esta já é a 10ª visita de von der Leyen a Kiev desde o início da guerra. Juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, ela participará de uma cerimônia na capital, além de ter um encontro marcado com o presidente Volodymyr Zelensky. O líder ucraniano publicou uma mensagem nesta terça-feira para marcar a data. Putin não досягнув своих цілей, не зламав. Putin não alcançou seus objetivos. Ele não quebrou os ucranianos. Ele não venceu esta guerra. Nós preservamos a Ucrânia e faremos tudo para alcançar a paz e para garantir que haja justiça. Falta menos de uma semana para a chegada da primavera. Estamos superando o inverno mais difícil da história. Isso é um fato. E é muito difícil. Difícil para todos vocês. Mas assim como no primeiro dia de guerra, continuamos construindo nosso amanhã, passo a passo, tarefa por tarefa, conquista por conquista. Крок за кроком, справа за справою, здобуток за здобутком. Zelensky também publicou um vídeo mostrando pela primeira vez o bunker, onde a resposta à invasão russa foi organizada em 2022, exatamente 4 anos atrás. Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій. Este gabinete, esta pequena sala no bunker da Bankova, foi aqui que tive minhas primeiras conversas com líderes mundiais no início da guerra. Aqui falei com o presidente Biden e foi aqui que eu vi. Volodymyr, há uma ameaça. Você precisa deixar a Ucrânia com urgência. Estamos prontos para ajudar com isso. Ao que respondi que precisava de armas, não de um táxi. O bunker é da época em que a Ucrânia integrava a União Soviética. Desde o início de seu mandato em 2019, Zelensky planejava deixar a sede da presidência, um edifício neoclássico monumental típico da era soviética e frequentemente descrito como stalinista. Mas com a eclosão da guerra, a infraestrutura herdada da era soviética provou ser surpreendentemente útil. Segundo o governo, Zelensky foi alvo de mais de 10 tentativas de assassinato desde 2022. Em recente reunião realizada em Munique para discutir a segurança do continente, a União Europeia decidiu investir pesadamente em defesa e em ajuda à Ucrânia. Até agora, os europeus já destinaram 194 bilhões de euros em ajuda aos ucranianos. E já foi dada luz verde para mais uma ajuda de 90 bilhões de euros como salvaguarda financeira para Kiev, num momento extremamente crítico em que o país tem enfrentado um dos invernos mais duros dos últimos tempos. O objetivo é ajudar a manter a resistência da Ucrânia, apesar de todo o desgaste que a guerra já causou. Tudo dentro da premissa de que é preciso fazer Putin parar a qualquer custo. No entanto, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, em entrevista que concedeu à BBC News, Putin já está iniciando a Terceira Guerra Mundial. Neste momento que a guerra completa 4 anos e sem uma perspectiva clara de desfecho, o presidente Zelensky tem concedido uma série de entrevistas e agora também a rede britânica disse que o presidente Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial e que a Ucrânia é o último bastião entre Putin e a Europa, já que as suas pretensões de anexação e conquista territorial vão muito além da Ucrânia. O problema da continuação da guerra é que significará maior número de mortos de ambos os lados, e não só de soldados, mas também de civis, além da destruição do país e da fuga para outros países. Calcula-se que cerca de 7 milhões de ucranianos foram buscar refúgio em outras nações. Então, a triste notícia, nesta semana em que a guerra completou 4 anos,
é de que ela seguirá ainda por tempo indeterminado. A seguir, o Irã já foi o poderoso Império Persa. Você sabia que até 1935 o Irã era chamado de Pérsia? O nome Irã, que significa terra dos arianos, sempre foi usado internamente, enquanto Pérsia era designação ocidental. A mudança se deu por decreto oficializado internacionalmente em 1935 e assinado pelo Shah Reza Pahlavi. Lembrando que ali naquela terra, o Império Persa foi uma das primeiras superpotências mundiais, expandindo-se sob Ciro o Grande por 3 continentes. Conhecido pela administração eficiente, tolerância cultural e religiosa e pelo zoroastrismo. O Império Persa foi organizado em satrápias por Dario, incluindo infraestrutura como a Estrada Real. Mas quem nos dá mais detalhes a respeito deste marcante império é Camila Veras Mota, da BBC Brasil. Para muitos historiadores, o primeiro Império Persa foi a primeira superpotência da história. Dominou uma área que se espalhava por 3 continentes durante pouco mais de 200 anos e conquistou potências da antiguidade como o Egito Faraônico e o Império Neobabilônico. Desde o seu epicentro, na região que atualmente corresponde ao Irã, chegou a se estender por uma área que hoje abrange cerca de 20 países e foi um dos impérios mais poderosos antes da Era Cristã, até ser conquistado por Alexandre o Grande. A Pérsia Imperial surgiu em meados do século VI a.C., sob a liderança de Ciro II, também conhecido como Ciro Grande. Ele pertencia à dinastia Aquemênida, a família real da qual surgiram outras figuras históricas como Dario o Grande e o rei Xerxes, sobre os quais a gente fala mais adiante. O ponto de origem foi o sudoeste do que hoje é a província iraniana de Fars, nas montanhas da região de Parsa, ou Perses em grego, de onde deriva seu nome. Naquela época, o que existiam nessa região eram pequenos reinos que estavam submetidos ao reino dos Medos. Ciro convenceu tribos vizinhas a atacar os Medos e, juntos, eles conseguiram derrotá-los. A partir daí, os persas começaram a se espalhar pelo planalto central iraniano e por grande parte da antiga Mesopotâmia. Em 539 a.C., conquistaram a cidade da Babilônia, uma das suas vitórias mais icônicas. Os detalhes desse evento histórico são conhecidos graças a um dos primeiros objetos de propaganda política já descobertos, uma peça gravada e escrita cuneiforme que narra a queda da Babilônia para os persas e ficou conhecida como Cilindro de Ciro. Com a captura da Babilônia, os persas começaram a forjar o primeiro grande império multicultural da Ásia Ocidental. A capital foi estabelecida na cidade de Passárgada, que os arqueólogos descrevem como um paraíso no deserto. Representações arquitetônicas das várias culturas sob domínio persa foram construídas lá. Ciro morreu lutando contra um povo da Ásia Central chamado Masságeta. Mas sua morte não impediu a expansão dos persas, que mais tarde seriam governados pelo homem que levou o império ao seu auge, Dário I, o Grande, que assumiu o poder em 522 a.C. Dário organizou o império, criou um sistema postal, padronizou pesos, medidas e moedas, construiu um canal entre o Nilo e o Mar Vermelho e estabeleceu uma rede de estradas por todo o território. Ele também dividiu o império em satrápias, como as províncias eram chamadas em persa. Cada uma delas era governada por um sátrapa, escolhido entre a elite aristocrática local. Essa é, aliás, uma dessas palavras antigas que foi ganhando novo significado com o tempo. Na origem persa, sátrapa significava protetor do reino, mas com o tempo seu sentido foi transformado e ela passou a ser usada para descrever governantes despóticos ou tirânicos. Também foi sob Dario que o Império construiu sua joia arquitetônica, a cidade de Persépolis, que foi capital cerimonial dos persas. Os aquemênidas buscavam refletir o que acreditavam ser o esplendor da Pérsia por meio da arte e da arquitetura, que era uma mistura de estilos de diferentes regiões. E as ruínas de Persépolis hoje ainda refletem de certa forma a grandiosidade que ela teve.
Além de imponente, foi uma das cidades mais ricas do Oriente Médio, o que fez dela objeto de desejo dos arqui-inimigos dos persas, os gregos. A rivalidade entre as duas civilizações se manifestou durante a era das guerras greco-aquemênidas. Foi nessa época, segundo historiadores, que nasceu a ideia que retratava os persas como opressores tirânicos do mundo livre e racional criado pelos gregos. Durante seu reinado, Dario tentou derrotar os gregos, mas fracassou durante a sangrenta Batalha de Maratona, em 490 a.C. Ele morreu 4 anos depois e o império caiu nas mãos de seu filho Xerxes. Foi durante o reinado de Xerxes, em 480 a.C., que aconteceu a Batalha das Termópilas, da qual surgiu a lenda dos 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, que confrontaram os persas enquanto eles tentavam tomar o controle dos gregos. Xerxes conseguiu capturar Atenas naquele ano, mas sofreu sérias derrotas e, por fim, desistiu de conquistá-la, percebendo que seria impossível incorporar a Grécia ao Império Persa. Daí para frente, por cerca de um século e meio, o Império Persa enfrentou rebeliões internas, a perda e reconquista do Egito, o esmagamento de uma revolta em Sidon, no atual Líbano, e uma sucessão de assassinatos de membros da realeza. Sua primazia permaneceu incólume por 200 anos, até que na antiga Macedônia surgiu o rei que colocaria fim à hegemonia, Alexandre o Grande, que invadiu a Pérsia em 330 a.C. O rei Dario III não conseguiu conter o avanço das tropas de Alexandre e, enquanto fugia para tentar reagrupar seus soldados, foi assassinado por seu próprio primo Besso, que brevemente se autoproclamou rei dos Aquemênidas. Alexandre saqueou e incendiou Persépolis, disse que levou consigo 200 carroças carregadas de ouro e prata. Alguns historiadores debatem se esse ataque à capital teve como objetivo apagar a cultura e a identidade dos persas, ou mesmo vingar o saque de Atenas liderado por Xerxes 150 anos antes. Mas a pergunta que muitos especialistas se fazem é como o primeiro Império Persa sobreviveu por tanto tempo. A revista digital da BBC History Extra aponta em um artigo que o fator-chave teria sido o controle da dinastia dos Aquemênidas sobre o trono. A família administrou o império como uma espécie de negócio familiar e, embora houvesse rebeliões internas, elas não tinham como objetivo dividir o império, mas sim assumir a liderança da família real. A morte de Dario III, para os historiadores, marca o fim do império. No período seguinte, o mundo entrou em uma nova fase na história, na qual Alexandre o Grande estabeleceu um novo império que eclipsou os dias de glória da Pérsia Imperial. Então, o que se percebe é que o país que outrora foi uma grande potência militar e cultural foi transformado nesta nação fanática religiosa dominada pelos ayatolás. A seguir, o Irã conseguirá afundar um porta-aviões dos Estados Unidos? Em meio ao deslocamento de forças navais dos Estados Unidos para o Oriente Médio, o Ayatollah Ali Khamenei ameaçou afundar o porta-aviões USS Gerald Ford, o maior do mundo, que Trump mandou para a região. A pergunta que fica é: o Irã tem capacidade para tal? Quem nos responde sobre isso é Hoje do Mundo Militar. Para responder essa pergunta, precisamos primeiro analisar as capacidades antinavio do Irã. A espinha dorsal são os mísseis de cruzeiro antinavio da família Nur e Gadir, derivados do chinês C-802. Possuem um alcance real de 200 a 300 km, capacidade de voar a poucos metros acima das ondas para escapar dos radares e vêm armados com uma ogiva de cerca de 200 kg. Podem ser lançados de plataformas móveis na costa, de barcos rápidos ou até de aviões. São subsônicos, mas se lançados às dezenas contra um mesmo alvo, em enxame, podem saturar as defesas. O míssil de cruzeiro antinavio Abu Mahdi é muito mais moderno e letal, revelado recentemente.
tem um alcance superior a 1.000 quilômetros, com algumas fontes referindo até 2.600 quilômetros na versão estendida. Vem equipado com motor turbojato, voo baixo e orientação por IA, que permite alterar a trajetória no meio do caminho. Saindo da categoria dos mísseis de cruzeiro, o Irã também tem armas do tipo míssel balístico antinavio, onde se destaca o Khalij Fars, baseado no Fateh 110, com alcance de 300 km, velocidade de 3 a 4 vezes a do som, uma ogiva de até 650 kg. E um veículo de reentrada manobrável com buscador eletroóptico na fase terminal para acertar alvos em movimento. O Zolfagar Basir, também ele um míssel balístico antinavio, tem um alcance maior de 700 km e um sistema semelhante para a fase terminal de mergulho. Portanto, em resumo, o Irã tem uma gama relativamente ampla de meios ofensivos antinavio, mas apenas o Zolfagar Basir pode efetivamente representar algum risco, pois é o único com alcance suficiente para alcançar um porta-aviões americano operando, por exemplo, no Golfo de Omã, mas não no Mar Arábico. E também tem um padrão de voo que dificulta muito a sua interceptação, pois ao contrário dos mísseis de cruzeiro antinavio que se aproximam em voo horizontal rente ao mar, o Zolfagar cai na vertical a velocidades de até 5 vezes a do som, dificultando muito qualquer defesa. Mas há um detalhe muito importante: ninguém sabe se efetivamente funciona. Um míssel balístico tradicional, como os iranianos possuem aos milhares, são projetados para atingir alvos fixos em terra, cuja localização é bem conhecida. Mas um míssel balístico antinavio precisa atingir um alvo relativamente pequeno, movendo-se rápido e no meio da imensidão do oceano. E algo assim nunca foi feito antes, nem mesmo por grandes potências militares como Estados Unidos, China ou Rússia. Por isso, há grandes dúvidas sobre a veracidade das afirmações dos iranianos de que eles possuem armas desse tipo plenamente operacionais. E do lado americano, como é que um porta-aviões se defende? Um Carrier Strike Group não é só o porta-aviões, é uma fortaleza móvel. O Gerald R. Ford ou Abraham Lincoln carregam cerca de 70 aeronaves e, por isso, o ar já é uma camada de defesa que pode derrubar lançadores iranianos antes mesmo do disparo. E os porta-aviões nunca navegam sozinhos e estão constantemente cercados por 1 ou 2 cruzadores da classe Ticonderoga, cada um com 122 lançadores de mísseis, e de 3 a 4 destroyers da classe Arleigh Burke, com 96 lançadores de mísseis cada. Se considerarmos que metade desses lançadores estão armados com mísseis antiaéreos, concluímos que uma escolta típica de um porta-aviões pode vir armada com mais de 250 mísseis de defesa aérea. Essas escoltas e o próprio porta-aviões também contam com defesas de ponto de muito curto alcance, como falanques civis e mísseis Sea-Run, criando um anel defensivo interno com um raio de até 8 km, representando a última camada de defesa. E além disso tudo, as escoltas e o porta-aviões vêm equipados com muitas contramedidas, desde as tradicionais como chaff e flares até as eletrônicas. Portanto, para que um míssil iraniano atinja um porta-aviões, precisará passar pelas defesas aéreas dos caças do porta-aviões, depois pelas defesas aéreas das escoltas e, finalmente, pelas contramedidas e pelas defesas de ponto das escoltas e do próprio porta-aviões. São muitas camadas, uma estrutura pensada justamente para proteger esses monstros nucleares de 333 metros de comprimento e 100 mil toneladas de deslocamento. E como se isso não bastasse, há também a questão do alcance, pois um porta-aviões muito dificilmente se aproximará a menos de 600 ou 700 quilômetros do Irã, o que corresponde ao limite máximo do alcance dos mísseis iranianos que poderiam representar algum perigo para a frota. E há também a questão da robustez e do estilo de construção de um porta-aviões nuclear, como os da classe Nimitz e Gerald Ford. São 100 mil toneladas de aço, compartimentado em centenas de seções estanques e com controle de avarias de elite.
Uma ogiva de 650 quilos causaria um grande estrago localizado, mas para afundar seria preciso dezenas de impactos abaixo da linha d'água, ao longo de toda a extensão do casco. E, finalmente, há a mobilidade, com um porta-aviões capaz de ultrapassar os 30 nós de velocidade, ou cerca de 55 km por hora, e de realizar manobras realmente bruscas, pensadas justamente para desviar de mísseis em rota de impacto. Portanto, resumindo, o Irã até poderia danificar algumas escoltas, seja através de mísseis ou de minas navais estrategicamente plantadas. Poderia até forçar o grupo de ataque do porta-aviões a gastar munição cara contra drones e mísseis. Mas, efetivamente afundar um porta-aviões nuclear americano moderno, com toda a sua escolta atenta à volta e com aviões constantemente nos céus monitorando tudo, é, para dizer o mínimo, muito pouco provável. Ou seja, não há a mínima perspectiva de o Ayatollah cumprir a sua promessa. A seguir, troca de governo necessita ação por terra. Na medida em que o presidente Donald Trump enfatiza que irá destruir a marinha do Irã, e no momento em que o submarino dos Estados Unidos ataca uma fragata do Irã nas águas territoriais do Sri Lanka, a dedução é de que esta caça poderá acontecer em qualquer parte do mundo. Informações da Human Rights News Agency dão conta de que o afundamento resultou na morte de 80 marinheiros. De outra parte, Israel declara que irá eliminar cada um que for designado para suceder o Ayatollah Ali Khamenei, considerando que só no ataque que vitimou o líder religioso morreram 49 figuras do alto escalão iraniano, segundo a Casa Branca. Na medida em que a guerra se estende territorialmente, também se amplia em termos de participantes. Logo no primeiro momento de reação iraniana, tivemos envolvidos Kuwait, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Já na segunda-feira, se estendeu para o Líbano, com ações de Israel contra o Hezbollah, e para o Chipre, com ataque iraniano contra a base do Reino Unido. E na terça-feira veio a notícia de ataque iraniano na Turquia. Como o Chipre é um país membro da União Europeia, em solidariedade, Grécia, França e Reino Unido decidiram enviar sistemas antimísseis, caças militares e fragatas para aquela ilha do Mediterrâneo. Já o caso da Turquia é mais grave. O país é membro da OTAN, a Organização dos Países do Atlântico Norte. E pelo estatuto da entidade, quando um país membro é atacado, todos os demais têm que sair em sua defesa. Ainda não é o caso dessa mobilização, até porque o governo turco minimizou o ato, mas há o precedente. Já a França enviou o porta-aviões de propulsão nuclear Charles de Gaulle para o Mediterrâneo, ou seja, tudo se amplia. E em meio à ampliação da guerra também despontam os questionamentos sobre a legitimidade da ação desenvolvida por Estados Unidos e Israel. Dentro do próprio Congresso americano tem vozes se levantando contra o ataque, por não se amparar no direito internacional.
Também aliados importantes dos Estados Unidos têm contestado a legalidade da operação. Por mais que haja uma unanimidade de que o regime vigente no Irã é nefasto e precisa ser derrubado. O primeiro a desgostar Trump foi o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o qual disse que o ataque é ilegal e o pior, disse ele, pouco eficaz porque não se modifica um regime político desde os ares. Starmer toca num ponto crucial, que é a necessidade de tropas em terra para dar suporte a um novo governo que possa surgir. E isto é algo que Trump não quer fazer, por correr o risco de envolver soldados americanos em campanhas extensas e traumáticas, como foram os casos no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão e entre outros países. O cidadão americano não quer ver mais aquela cena de seus soldados retornarem ao país enrolados em sacos plásticos. Este fato parece gerar um impasse futuro nessa guerra. Como anunciou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Israel continuará a matar um a um os que forem designados para substituir Khamenei. E a pergunta é: quem irá dar suporte dentro do país persa a alguma figura de oposição que possa mudar o regime? Este é o ponto que dá razão a Starmer. Como fortalecimento a uma oposição dentro do Irã, está sendo apontado o fornecimento de armas aos curdos iranianos. Lembrando que estes fazem parte de uma nação, o Kurdistão, que nunca conseguiu a sua independência e que acabou ficando dividido em terras do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. Em todos esses países lutam por sua independência. Então, mudar o foco dos curdos de uma luta por independência para outra de tomada do poder no Irã vai uma diferença muito grande. Pouco viável essa possibilidade. Assim, o que se tem é uma guerra se expandindo e sem uma perspectiva de definição. O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. Direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no Mundo Militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. O futuro do varejo é agora. FBV 2026, de 20 a 22 de maio. Ingressos antecipados em feirabrasileiradovarejo.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma.
na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção Jurandir Soares.